Muito bem, meninos, meninas e São Paulinos, voltamos para mais uma aulinha. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Vamos continuar. Hoje a gente entra num assunto gostoso. Saímos já da morfologia, que é a parte mais maçante, aquela parte mais chatinha. Falamos bastante de sintaxe. Terminamos sintaxe? Será? A gente vai ter alguns resquícios de sintaxe ainda nessas aulas. Só que agora nós vamos falar de uma aulinha fácil, uma aulinha super de buenas, que não é nada de fogos. Professor, fogos de artifício, pirotecnia? Não, fogos, essa palavra inventada significa difícil, complicado. Então não é nada de fogos essa aula é uma aula amiguinha, uma aula super bacaninha. Beleza? Vamos lá? Vamos falar de orações coordenadas. Professor, que nome feio. Subordinadas é pior, não é? Então vamos lá, vamos falar de orações coordenadas. O que são? Onde vivem? Para que servem? Sexta-feira no Globo Repórter. Não, vai ser agora aqui comigo. Vamos lá. Orações coordenadas. Tem alguns conceitos antes. Orações coordenadas, nós estamos falando de um período composto. Mas, professor, o que é isto? Como assim? O que é um período composto? Período composto é quando você tem mais de uma oração dentro dele. Calma, vamos devagarzinho. O que é um período? Período é aquela frase que tem mais de uma oração. Ela forma um todo. Período é quando você começa com a letra maiúscula até o ponto final. Isso é um período, ok? Os períodos, eles podem ser de dois tipos. Um período simples é quando ele é constituído apenas por uma oração. Ela é a oração absoluta que se fala. Ela é total, absoluta. Absolute, vodka boa, né? O amor é eterno. Você tem um verbozinho. Então é uma oração. O número de verbos que tem em determinado período é o número de orações que nele estão inseridas. Portanto, é o único verbo que eu tenho aí. Portanto, eu só tenho uma oração. O período ele é simples, assim como no próximo exemplo. Agora, um período composto é aquele que tem mais de uma oração. Ele tem duas ou mais, portanto. Quero aquelas flores para presentear minha mamãe. Então, quero é um verbo, presentear é outro verbo. Eu tenho dois verbos. Eu tenho um período composto. Vou gritar para todos os ouvidos que estou sabendo o que acontece ao anoitecer. Olha quanto verbo. Vou gritar uma locução verbal, ouvirem, estou sabendo outra locução verbal, acontece ao anoitecer. 5 verbos. Portanto, eu tenho 5 orações. Eu tenho um período composto. E um período composto a gente tem de dois tipos. Um período que é composto por coordenação e um período que é composto por subordinação. O que é isso? Qual é a relação? O que é um período composto por coordenação? Um período composto por coordenação é quando você tem duas ou mais orações que elas não têm nenhum tipo de dependência uma das outras. Como assim, Lucas? Nenhum, não é exagero, não é hiperbólico dizer isso? Acho que sim, é a minha interpretação. Eu acho que é hiperbólico. Porque em um período composto por coordenação, uma oração com relação à outra vai transmitir uma ideia semântica, uma ideia de sentido, que a gente vai ver já já. A diversidade, adição, alternância, conclusão. A gente vai ver quais são os efeitos de sentido. Só que, explicativa também tem que eu não citei, só que em se tratando da pureza dessas orações, elas são puras. Como assim? Elas são absolutas, uma com relação à outra. Elas são autônomas, independentes. Não existe uma interdependência notória, eminente entre essas duas orações. Por exemplo, eu estou falando de um período composto por coordenação com duas orações, por exemplo. Agora, se você pegar a oração que é com o período composto por subordinação, as orações vão ser altamente dependentes. Dependente de droga, professor? Não. Dependentes entre si. Uma depende da outra. Lembra aquele exemplo? Disse que era feliz. Esse era feliz é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Esse que era feliz completa o sentido do disse. Disse sozinho não tem um sentido completo. Na coordenação é o oposto. Na coordenação, se você separar as orações,
a gente vai separar por meio do síndeto, que é a mesma coisa que conjunção. Se você separar, uma oração tem um sentido completo, a outra também. No período composto por subordinação, não. Existe uma interdependência. Sempre é assim? Não. A gente vai ver na aula de subordinação que a oração apositiva, substantiva apositiva, ela tem sentido completo, só que é período composto por subordinação. Mas não é o nosso foco hoje, é a próxima aula. A aulinha hoje é sobre o período composto por coordenação. As orações, elas são independentes, elas são autônomas. Corram depressa e saiam pela direita. Esse só está linkando duas ideias autônomas. Corram depressa é uma ideia completa e saiam pela direita é uma ideia completa. Os verbos são significativos. Vamos falar da coordenação. Coordenação, ideia independente. São denominadas de acordo com como elas estão articuladas entre si. Como elas se articulam? Por mais que elas sejam independentes, como se dá a articulação entre elas? A articulação entre duas orações dentro de um período composto se dá por meio do síndeto. Sobre o que é síndeto? É a conjunção. Conjunção é uma classe de palavras. A conjunção, ela faz esse elo entre orações, aqui na coordenação, por exemplo. Então, nós temos já duas classificações que são primordiais para a gente entender esse período composto por coordenação muito bem, que é a classificação com relação às orações assindéticas e sindéticas. Lembra quando nós falamos de estrutura e formação de palavras? O uso de prefixos. O a é um prefixo que significa negação. Assindética, quando eu falo que uma oração é assindética, quer dizer que ela é não sindética. Sindética significa que ela tem conjunção, ela tem o síndeto. Ela tem aquela partícula de elo, de link. A assindética não tem. Olha aqui, ela é inteligente, estuda muito. Ela é inteligente é uma oração, estuda muito é outra oração. São orações independentes, elas não dependem. Uma não está necessariamente dependente da outra. São autônomas. Ela é inteligente não tem conjunção nenhuma. Estuda muito não tem conjunção nenhuma. Portanto, são duas orações assindéticas, sem o síndeto, sem conjunção. São autônomas. As orações assindéticas, você também pode classificá-las como orações absolutas, ok? O tempo corria, ela crescia rápido demais. O tempo corria é uma oração, ela crescia rápido demais é outra. São autônomas, são absolutas. A marca de orações assindéticas é a vírgula, a acentuação, a pontuação. Beleza? Acentuação não, pontuação é a marca. Você tem aquela célebre frase, cresci, vi, venci. São frases constituídas por três verbos. Então, você tem um período composto com três orações. Três orações assindéticas, ok? Sindéticas, por sua vez, é quando você tem a conjunção, é o contrário. Vou sair e já volto. Vou sair é a minha oração assindética, não tem conjunção. E já volto é a minha oração sindética, tem conjunção. Ok? Por mais que elas sejam independentes entre si. O time jogou bem, olha a oração coordenada assindética. Essa é a classificação, tá, gente? A oração coordenada assindética, o time jogou bem. Porém, perdeu o jogo. Esse porém é uma conjunção opositiva, adversativa. Então, eu tenho uma oração coordenada sindética adversativa. Então, classificação das orações. Você vai classificar em oração o quê? Oração coordenada ou subordinada? Nós estamos falando de coordenação. Então, oração coordenada. Ela tem conjunção ou não tem conjunção? É o próximo critério de classificação. Tem conjunção? Então sindética. Não tem conjunção? Então assindética. Tem conjunção? É sindética? Qual que é a semântica dessa conjunção? Aí você analisa o sentido. É aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa. Beleza? Essa é a linha de pensamento que você tem que fazer para analisar determinada oração no que tange a um período composto por coordenação. A classificação de uma oração coordenada, ela leva em conta fundamentalmente o aspecto lógico-semântico, ou seja, a ideia de sentido por trás daquela expressividade dentro de uma determinada construção de período composto. Certo? Qual é a relação que se estabelece entre as orações? Elas são independentes, beleza, elas são autônomas, elas são independentes, mais uma vez falando. Só que a oração sindética, com relação à oração assindética, qual é o elo? Esse elo se dá por meio de quê? Por meio de uma adição? Por meio de uma adversidade, que é a mesma coisa que contraste, que é a mesma coisa que oposição? Por meio de uma ideia de alternância? Por meio de uma ideia conclusiva? Por meio de uma ideia de explicação?
quais são esses elementos semânticos? É o que a gente vai ver agora. Então, uma oração que é coordenada, ela está relacionada com um período composto por coordenação, independência. Ela é sindética, ou seja, ela tem conjunção, e ela é aditiva, o que é uma oração coordenada sindética aditiva. É aquela que traz para mim uma ideia de adição. Ela acrescenta uma ideia com relação à oração assindética. Normalmente, gente, está relacionando com fatos, acontecimentos e pensamentos que são dispostos em sequência, certo? É o E. O E é o clichêzão, é o principal que a gente vê, né? Professor, Enem. Não o vestibular. E, espacinho, NEM. É certo falar isso? Não. O NEM, por si só, ele já indica a ideia de E mais não. Então, jamais falam Enem. Discutimos várias propostas e analisamos possíveis soluções. Discutimos várias propostas é a minha oração coordenada assindética. Não tem conjunção aí. Agora, e analisamos possíveis soluções, o E é a minha conjunção, é o meu síndito. Portanto, é uma oração coordenada sindética aditiva. O aluno acordou bem cedo e começou a estudar. Você está vendo que eu acrescento uma informação? É uma ideia de adição. Beleza? Quando você usa a conjunção coordenada, na verdade, quando a gente fala de coordenada, a gente está falando da oração. Oração coordenada, sindética, aditiva. A gente está falando. Mas eu quero falar do síndito, eu quero falar da conjunção. A conjunção é o quê? Uma conjunção coordenativa e não coordenada. Beleza? Só questão de nome. É preciso ter atenção quando você usa o nem. Ó. Meu filho não quer trabalhar e nem estudar. Tá errado. Meu filho não quer trabalhar nem estudar. Ok? Senão fica pleonasmo a ideia. Fica uma ideia pleonástica, redundante, prolixo. Certo? Já pressupõe o E dentro dela, o nem. Ok? Professor, é só o E? Não. As orações sindéticas, as orações coordenadas sindéticas aditivas, elas podem ser ligadas por algumas locuções. Por exemplo, não só, mas também. O não só vai estar lá na sindética. Ah, mas ele não é a conjunção, só que o foco é o mais também. Então, Chico Buarque não só canta, mas também, ou como também, compõe muito bem. Chico Buarque não só canta, vai ser a minha sindética. O mas também, por mais que ele esteja relacionado com não só, e depende daquele não só lá, e eu falo aqui, fazendo um adendo, que não só, mas também é um elemento muito importante de paralelismo, a gente viu isso na aula de paralelismo, o mas também configura essa ideia de adição, ok? Não só o não só, mas também, como o tanto como, tanto quanto, trazem essa ideia de adição também, certo? Olha aqui, ó, sem paralelismo e com paralelismo, eu acabei de comentar do paralelismo, né? A empresa não só precisava de um empréstimo para amenizar os prejuízos do último inverno, além disso, necessitava do perdão dos credores. Esse além disso, ele quebra o paralelismo, porque depois de inverno deveria ter colocado vírgula, mas também necessitava do perdão. O não só pressupõe o mas também ou um como também de maneira subsequente. Olha o paralelismo. Coloquei o mas também, ficou perfeitinho. Regência corretíssima. Ponto na questão de coesão no critério para o Enem da redação. Então, você tem o e, o nem, o não só, mas também, tanto quanto, tanto como. São os elementos coesivos e são as conjunções sindéticas que representam esse síndito, que estão relacionados com a ideia de adição. Próxima ideia, a ideia de adversatividade. Meu Deus, que nome feio. Ideia de contraste. Tá melhorando? Ideia de oposição. Nossa, agora melhorou bastante, né? Então, é uma ideia de oposição com relação à sindética. Certo? Mas é a conjunção adversativa mais corriqueira, mais clichê. Só que também tem o porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, algumas locuções, né? Não obstante, nada obstante, ok? Isso é muito bom, você variar as conjunções na redação, por exemplo. Você não vai colocar mas, depois você vai colocar mas de novo. Você coloca mas, pode colocar o porém, o contudo, todavia. Nunca comece uma frase com mas. Sempre muda. Quer começar com uma conjunção adversativa? Então começa com contudo, com todavia, com entretanto, ok? O amor é difícil, mas pode luzir em qualquer ponto da cidade, ou seja, pode brilhar em qualquer ponto da cidade. Por mais que ele seja difícil, ele pode luzir, ele pode brilhar. É uma ideia de oposição, o mas traz uma ideia de oposição, na maioria das vezes. O país é extremamente rico, o povo, porém, vive em profunda miséria. Olha o porém deslocado,
Se eu colocasse, porém o povo vive em profunda miséria, eu não precisava colocar vírgula. Só que como eu desloquei, eu virgulei. É um critério de virgulação isso, a gente vai ter aula disso. Tem as razões, contudo, controle-se. Ok? É importante observar que a oração adversativa, ela induz o argumento mais forte. Como assim, Lucas? Existe uma didática que se estuda dentro da pedagogia que significa a argumentação de Aristóteles. O que Aristóteles, professor? Aristóteles é um filósofo que criticava Platão, que valorizava os sentidos e não o mundo das ideias, a dualidade platônica. Ele era um grande crítico de Platão, é esse mesmo? Sim. Aristóteles, ele é utilizado como nomenclatura para esse processo de argumentação, porque um processo filosófico é a argumentação. Você tem vários estudiosos com relação à argumentação, e na pedagogia você estuda bastante disso, no campo das letras também. A argumentação, determinadas palavras, e aí presta atenção para a sua redação, determinadas palavras favorecem o seu posicionamento, o seu juízo de valor, a sua tese, ok? Um argumento em que você utiliza uma palavra adversativo, aquele argumento ele é classificado como forte. O time jogou bem, entretanto não venceu. O time jogar bem é um argumento fraco, entretanto não venceu é um argumento mais forte. Olha a diferença. O time jogou, o time não venceu, entretanto jogou bem. O não vencer se tornou um argumento mais fraco. O jogar bem se tornou um argumento mais forte. Então, a oração em que eu tenho o síndeto adversativo é o argumento forte. Agora, sir, mas e se eu uso, por exemplo, uma conjunção concessiva, que a gente vai ver em subordinação no caso das causais? Das causais, não, desculpa, das adverbiais. Oração subordinada adverbial concessiva, que é o enquanto, com quanto, mesmo que, é um argumento mais fraco. Então, se você quer dar uma ênfase no seu argumento, você utiliza um contraste, uma oposição, que são as conjunções adversativas. Beleza? É muito bom quando você está construindo uma redação por meio da tática de refutação, que você utilize o todavia, o contudo, que é uma partícula que faz essa refutação muito bem. Ok? Polissemia, o que é isto? O que eu sei disso? Polissemia, poli, muito, semia, significação. O mas, ele não necessariamente significa só diversidade, só oposição. Ele pode trazer outros sentidos. O e é a mesma coisa. Ó. Deus cura e o médico manda conta. Não é uma ideia de oposição? Deus cura, quem deveria mandar conta? O Deus. Só que é o médico, então é uma ideia de oposição. Então o e também não precisa ser só uma ideia de adição. Você tem que analisar sempre o sentido dentro daquele contexto. Ok? A conjunção mas, ela pode também apresentar um valor aditivo. Ó. Camila era uma menina estudiosa, mas principalmente esperta. Eu estou relacionando adjetivos. É a mesma coisa que você dizer e principalmente esperta. Ok? Olha quantos sentidos que o e pode ter. Estudou muito e não passou. É um valor adversativo. Tem sentido de mas. Estudou muito e passou. Olha, um valor de conclusão. Logo passou. Estudar para a prova e ir à praia. Eis o dilema. É um valor de alternância. E o Ricardão? E o Ricardão passou por aqui? É um valor denotativo. Quando você utiliza determinada conjunção no começo de uma frase, como o e e o mas, são as mais corriqueiras, você fala que é uma palavra denotativa de assunto ou situação. Quer dizer que é uma palavra que introduz um assunto, ok? Você esqueceu que sou eu que mereço e muito eu? É uma explicação enfática, tá vendo? Então, olha quantos significados que o e pode ter. E o mas? O jogo foi um espetáculo, mas o Kaká é um ótimo jogador. É uma ideia explicativa, certo? No sentido de porquê. O jogo foi um espetáculo, porque o Kaká é um ótimo jogador, ok? Mas e o Congresso? É a mesma ideia, palavra denotativa de assunto, situação, estou iniciando um assunto, estou puxando um assunto. Você fala, uma palavrinha que você usa para puxar assunto é gramaticalmente falando uma palavra denotativa. Ah, mas e aí? E aí, como estão as coisas aí nos seus estudos? Tá vendo? Estou puxando assunto. Esse mas que eu coloquei no começo é minha palavra denotativa. Serei rei, mas por pouco tempo. É um valor restritivo, certo? Estudou durante noites a fio, mas aprendeu muito. É um valor de compensação, um valor compensatório. Por mais que ele estudou várias noites, compensou no fim das contas.
era dedicado, mas principalmente inteligente. Dois atributos do ponto de vista semântico que tem pesos iguais. Então é uma ideia aditiva. Beleza? Eu disponibilizei lá no Drive do Gmail para vocês uma listona de polissemia de conjunções. Tá lá nos artigos relacionados aos extras, né, conteúdos extras, tem vários palavrinhas lá, tipo assim, quais são todos os significados que ele pode assumir? O mas, o que, o que, o se, enfim, lá tem uma listona, dá uma olhada lá. Oração coordenada sindética alternativa. Professor, a alternativa seria A, B, C, D, E? Não, alternativa no sentido de alternância, certo? Uma alternância de uma escolha, de um fato. Conjunção mais clichê que tem é o ou. Além dela, você pode empregar o ora, já, quer, seja, e sempre colocar lá para manter o paralelismo sintático. Ó. Diga agora ou cale-se para sempre. São orações autônomas, beleza. A primeira, diga agora, é uma oração assindética. Cale-se para sempre é a sindética alternativa. É uma ideia de alternância, escolha, posicionamento, é uma ideia de posicionamento. Ora age com calma, ora trata a todos com muita aspereza. Professor, cadê a oração assindética aí? Ambos têm ora. Em orações coordenadas sindéticas alternativas, a maior parte delas em que existe essa dicotomia de um pedacinho aqui e um pedacinho aqui, não tem oração assindética. Por mais que as orações sejam autônomas entre si, cada uma tem uma significação completa, um léxico perfeito, no sentido semântico, no sentido sêmico da coisa, ambas têm o síndeto, ambas têm a conjunção. Estarei lá. Quer você permita, quer você não permita. Estarei lá seria a minha sindética aí. Só que quer você permita é minha sindética, quer você não permita também é uma sindética. A alternativa no caso. Conclusiva, ideia de conclusão. Todas essas classificações são bem sugestivas do ponto de vista do vocabulário. Conclusão é a ideia de conclusão ou consequência, referente àquela oração anterior. As típicas conjunções, quais são? Logo, o portanto, o pois, o pois entre vírgulas, o pois que está depois do verbo. Ok? Você também pode usar o então, o assim, o por conseguinte, eu adoro por conseguinte, eu utilizava muito nas minhas redações. O por isso, de modo que, em vista disso, beleza? Não tenho dinheiro, portanto não posso pagar. O fato de eu não ter dinheiro implica como conclusão que eu não vou conseguir pagar. Por mais que sejam relações autônomas, tem sentido completo cada uma, a relação da sindética com relação à assindética é uma ideia de conclusão. A situação econômica é delicada, realmente, né, gente? Devemos, pois, agir cuidadosamente. Olha o pois entre vírgulas, posposto ao verbo, depois do verbo dever. Ele traz uma ideia de conclusão. Por que você está falando de posposto ao verbo entre vírgulas? Porque quando não, ele vai trazer uma ideia de explicação, que é o próximo slide. Ó. Explicação, a oração coordenada sindética explicativa, ela traz uma justificativa, uma explicação referente ao fato na declaração anterior, na oração anterior. Quais são as típicas conjunções? O que, o que, porque, porquanto, o pois, obrigatoriamente anteposto ao verbo, ou seja, tem que estar antes do verbo. O já que, jacan, eu? Não, já que. Senhor, como assim jacan? É meu apelido na faculdade, gente. Para quem deve ter visto aí no canal, jacan, como assim? Você cozinha? Sim, eu cozinho. É por isso o meu apelido, porque eu cozinho. Tenho certificados de culinária. Então, continuando. Vou embora, que cansei de esperá-lo. Esse que eu posso substituir por pois, posso substituir por porque. É uma ideia de justificativa. Eu estou justificando o porquê de eu ter ido embora. Vinícius devia estar cansado, porque estudou o dia inteiro. Não é uma ideia de explicação do cansaço? Então, explicativo é uma explicação, ok? O quê? Hã? O quê? O quê? É também uma conjunção muito polissêmica e a que mais cai no vestibular é o quê? Que Jarbas fosse o presidente seria diferente. Não é um valor de condição? Ah, se ele fosse o presidente? Condicional. Qualquer um, se fosse presidente, seria melhor, né? Mas enfim, voltando. Valente que fosse, acovardou-se diante dos problemas.
valente que fosse, ou seja, embora valente, é um valor de concessão. Falava que falava, é uma ideia de adição. Chame outro, que não Ademar, é um valor restritivo, um valor adversativo. Cantava mais que a mãe, é um valor de comparação. Ok? Então, também está lá no Drive a polissemia do que. Tem várias outras coisas. Aqui eu estou citando só as principais. O que ele pode assumir várias outras classificações. Professor, alerta de dúvida. Como distinguir entre a oração conclusiva e a explicativa? Como que eu vou fazer isso, meu Deus do céu? Agora eu estou confuso. Vamos analisar, gente. A oração conclusiva, ela explicita aquilo que está implícito na oração anterior. A oração explicativa, ela dá uma justificativa, ou seja, um fato, um argumento, um posicionamento favorável àquilo que foi dito anteriormente. A conclusiva traz ideia de conclusão. Está implícito que vai ter uma consequência. E traz realmente essa consequência, a conclusiva. A explicativa não. A explicativa, ela justifica. Ela traz um argumento favorável àquilo que foi dito anteriormente. Olha os exemplos. Conseguiu aprovação, pois estudou como nunca. Então, este pois, neste caso, ele vai ser uma explicativa, uma oração coordenada, sindética, explicativa, porque ele está trazendo uma justificativa para o conseguimento da aprovação. Está chovendo forte lá fora, por isso me molhei. Chuva pressupõe se molhar. Então, algo que está implícito na oração anterior foi explicitado na oração subsequente. Então, uma ideia de conclusão, uma consequência. Descemos do carro porque o trânsito estava parado. Olha o porquê. Está justificando o porquê da gente ter descido do carro. Explicativo. Não vou cozinhar, portanto não haverá almoço. É de se deduzir. Se ninguém cozinha, não tem almoço. Me chama que eu cozinho. Tá bom? Posição e significação. A gente tem que sempre entender, eu sempre friso isso nas aulas, quando você muda o posicionamento de determinada palavra, ordem direta, ordem inversa, isso pode mudar o significado. Olha aqui, não sabia comandar os subordinados, pois era inseguro. Esse pois, anteposto ao verbo, ele é um valor explicativo, ele traz uma justificativa. Agora, ó, não sabia comandar os subordinados, era, pois inseguro, aí é valor conclusivo. Ele está virgulado e ele está posposto ao verbo. É uma dedução, é um valor conclusivo. Muda a classificação dependendo da posição, beleza? E também pode alterar a classe gramatical. Ó. Os ladrões chegaram, vírgula, logo a polícia foi chamada. Esse logo aí é uma conjunção coordenativa, explicativa, logo a polícia foi chamada. Na verdade, eu não colocaria nem como uma explicativa, eu colocaria como uma conclusiva, logo, né? Tá errado aí, ó. Logo uma conjunção explicativa, não. Conclusiva, os ladrões chegaram, logo a polícia foi chamada, portanto a polícia foi chamada. Ah, entendi. O logo aí também está significando por quê. Os ladrões chegaram, por que a polícia foi chamada? Para mim, cai melhor uma ideia conclusiva. Ou também pode ser um advérbio de tempo. Né? Os ladrões chegaram, logo a polícia foi chamada. Logo no sentido de rapidamente. Ok? Poderia ser um advérbio de tempo também, né? Os ladrões chegaram logo, vírgula, a polícia foi chamada. Olha onde eu coloquei a vírgula, depois de logo. Aí é um advérbio de tempo, que indica o tempo em que os ladrões chegaram. E não é mais uma conjunção, não pode ser uma conjunção nesse caso. Ok? Então, dependendo onde você coloca a vírgula, você pode alterar a classe gramatical daquela palavra. Existe uma outra classificação que nunca vi cair em vestibular, que chama-se orações intercaladas. O que são orações intercaladas? É uma classificação. Orações intercaladas ou orações interferentes, é a mesma coisa, também são autônomas, também tem esse pressuposto de coordenação. É como se fosse uma observação dentro das orações coordenadas, dentro do período composto por coordenação. O efeito de sentido das orações intercaladas, ele é construído com relação à oração que sustenta. Geralmente está relacionado ao enunciador. Ó. Astolfo, perdoa minha maldade, é muito burro. Você percebe que não é uma ideia de adição, de adversidade, de conclusão, de explicação, de alternância, não é uma ideia específica. É uma ideia de simplesmente relação com a oração que sustenta aquela determinada situação. Nenhum desses historiadores, que eu saiba, faz referência àquele episódio. Geralmente,
Orações intercaladas, a gente fala muito no discurso indireto. Lembra de aula do discurso indireto? Dizia o personagem. Quando você transpõe do discurso direto para o discurso indireto, você coloca determinadas partículas. Dizia ele, dizia o personagem protagonista, enfim. Essas dizia, não sei o que, são as orações intercaladas, que elas estão relacionadas com a oração assindética, só que não necessariamente ela traz uma semântica com relação a ela, e sim um adendo, um extra, ok? A política, diga-se de passagem, é a arte do conchavo. Diga-se de passagem, é uma oração intercalada aí. Precisamos, dizia ele. Tudo se acertará, creio eu. Então é tipo um adendo. Geralmente está se referindo ao enunciador, ok? É só um comentáriozinho. Pode ser uma ideia de citação, essas orações intercaladas. Ó. Para os clientes, o atendimento não está bom. Precisamos imediatamente de novos garçons. Precisamos imediatamente de novos garçons, está se referindo aos clientes. É uma oração intercalada. Esclarecimento, ó, em 2006. Isso aconteceu na minha formatura, cujo dia marcou minha vida. Olha essa oração intercalada aí no meio. Que do ponto de vista semântico é autônoma da outra oração. Está só intercalando, não traz uma semântica específica. Opinião. João, por que seu nome é comum, hein? Por gentileza, vem aqui, quero falar com você. Tá vendo? É só um extra. Pode ser um desejo. Encontramos seus pais lustros e alegres. Deus os conserve assim. Desejo. Pode ser uma desculpa. Perdoem-me os filósofos nessa frase bárbara. Machado de Assis usava muito isso. Pode ser uma permissão. Permita-me aqui um elogio, se eu coloco isso no meio de uma frase. Pode ser uma ressalva, diga-se de passagem, atípica. Ok? Então, é essa classificação de orações intercaladas. Beleza? Vamos resolver alguns exercícios? Rapidão. Assinale a alternativa que pode substituir corretamente o trecho sublinhado sem alterar-lhe o sentido. O que esperar de um sistema que propõe reabilitar e reinserir aqueles que cometeram algum tipo de crime, mas nada oferece para que essa situação realmente aconteça? Mas é uma ideia nesse sentido aí de adversatividade, é uma ideia de oposição, de contraste. Tem alguma outra sinônimo aí? Não. Não tem um porém, um contudo, todavia. Não tem uma ideia de oposição nata. Tem uma ideia similar à oposição, que é uma concessão, que é como se fosse uma oposição mais fraca. Uma oposição no sentido de ressalva, que é o embora. Embora, com quanto, não obstante, mesmo que, são ideias concessivas. É um argumento mais fraco do que um argumento opositivo, mas é similar do ponto de vista semântico. O exercício 2. Analisa o período abaixo. A Apple estava à beira da falência e só ganhou sobrevida porque recebeu um aporte de 150 milhões de dólares da Microsoft. Nele, pode-se afirmar que a conjunção E estabelece entre as orações no sentido adversativo. A Apple estava à beira da falência. É uma ideia descendente. E só ganhou sobrevida, uma ideia ascendente. Ok? Então é uma ideia de oposição. Acertar? Exercício 3 da Unifesp. Não quero fazer. Exercício 4. Assinale a alternativa em que está destacada uma oração coordenada explicativa. Peço que te cales. Aqui nós temos um período composto por coordenação. Peço sozinho não tem um sentido completo. Ele precisa da oração subsequente. Então tem uma dependência, não é independente. Então não é uma oração coordenada. O homem é um animal que pensa. Esse que pensa está caracterizando animal. Então não é uma oração coordenada. Existe esse que pensa sozinho não tem sentido completo. Ele se relaciona a animal. Então é uma oração subordinada, ok? Tem inter-relação. Ele não esperava que a mãe o perdoasse. Ele não esperava, não tem sentido sozinho. Precisa de dependência, subordinação. Aí, é necessário que estudes. Também é subordinação. Leve-a até o táxi, que ela precisa ir agora. Porque ela precisa ir agora. Ok? É a D. Olha aqui, vamos estabelecer os valores semânticos que tem. Foi às Olimpíadas, mas perdeu o ano na escola. Não é uma ideia de não compensação? Ele foi às Olimpíadas, beleza. Só que ele perdeu o ano na escola. É uma ideia de não compensação. Perdeu o emprego, mas passou 3 meses na Europa. Aqui é uma ideia de compensação. Ok? Todos ficaram apreensivos, mas a responsabilidade era grande. É uma ideia de justificativa.
Nossa, gente do céu. Bebam água, porque água é vida, água é tech, água é pop, água é tudo. Exercício da FUVEST. Meu Deus. Assinalar a alternativa que apresenta orações de mesma classificação que as deste período. Não se descobriu o erro e Fabiano perdeu os estribos. Esse meu Deus do céu, hein? Esse E transmite uma ideia de que não se descobriu o erro e Fabiano perdeu os estribos. Olha a alternativa D. Tomavam-lhe o gado com as de graça e ainda inventavam um juro. É uma ideia de adição. É o sentido do E propriamente dito. Não se descobriu o erro e Fabiano perdeu os estribos. É uma ideia de adição. Então, somando uma nova ideia. Beleza? Você tem vários exercícios aqui, ó. Exercício 9, vou fazer com vocês, que talvez essa palavra seja um pouco difícil. Ó. Não se trata de apologia da solidão, mas de encarar um dado da realidade contemporânea. Qual que é a função semântica disso? O que é retificação, que é o gabarito? Você sabe? Retificação significa correção. Ok? É uma ideia de correção, não é isso, é isso. Estou corrigindo. Beleza? Tem vários exercícios que vocês podem fazer, qualquer dúvida pode me mandar. Tem exercícios discursivos. Ó, eles perguntam o efeito de sentido provocado pelo uso do mas. Vamos ver? O pronto-socorro era público, mas o garoto foi curado. Esse mas não traz uma crítica? Não dá a ideia de que o pronto-socorro talvez não teria uma condição de curar o garoto? Então tem um efeito de sentido por trás do mas. Supondo que o pronto-socorro seja muito bom, qual conjunção caberia no lugar do mas? O logo, por isso, ou seja, qualquer uma que seja uma ideia conclusiva. Beleza? Aqui tem a sugestãozinha de tarefa para vocês, alguns exercícios que vocês podem fazer. Coordenação cai bastante, mas antes de terminar, uma musiquinha, uma paródia. A gente falou de intertextualidade. Uma paródia para que nós entendamos um pouquinho de coordenação. Vai. As coordenadas tenho que estudar. E se eu não aprender, eu vou me ferrar. Aditivo, atrasação, adversativa, posição. Alternativa, vem, dá uma opção. Conclusiva justifica a primeira oração. A explicativa me dá a explicação. O pois após do verbo se torna conclusivo. Pois antes do verbo ele é explicativo. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pa para pa para claquibu. Para pa 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 pa. Aquele abraço.